Olá, seja bem-vindo à disciplina Microbiologia Geral, aqui do campus Rio Pomba, do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os fungos, sobre as características gerais dos fungos, ultraestrutura, biologia e importância desses organismos. De uma maneira geral, os fungos têm algumas características que são únicas, né, e que agrupam esses organismos. Eles são eucariotos, né, eles têm células com vida independente, então não tem exatamente a formação de um tecido, embora existam, né, pseudotecidos que sejam formados. A parede celular é composta principalmente por quitina, né, por composto de N-acetilglicosamina. O composto de reserva prioritário é o glicogênio, mas tem muitos fungos que têm reserva de lipídio também. Eles são mesófilos e têm um pH ligeiramente ácido como ideal para crescimento. Então essas características elas unificam os fungos, mas não explicam quem esses organismos são. Mas daqui a gente tem uma boa base para poder explicar quem os fungos são, tendo em vista que existem vários tipos de fungo e várias questões que identificam esses organismos como muito únicos. Até a forma de crescimento é muito diversa, então por isso que a gente precisa conversar. Também é importante destacar que eles são organismos que têm uma importância muito vasta para o ser humano, né? Fundamental para a ciclagem de nutrientes, ele participa da produção de bebidas, de antibiótico, de energia, ele se associa com animais, ele se associa com plantas, tanto benéfica quanto também de forma maléfica por meio das doenças e dos patógenos vegetais. Eles são degradadores de poluentes, mas ao mesmo tempo eles produzem toxinas, eles se associam com plantas, eles servem de alimento, enfim. Eles têm uma série de fatores que mostram a importância desses organismos. Bom, a gente falou da importância que une esses organismos, a gente falou também das principais características que unem esses organismos, mas a gente começa a ver diferenças, por exemplo, na forma de crescimento. A gente pode ter fungo que cresce de maneira filamentosa, que são os fungos filamentosos, a maioria deles. E a gente tem também os fungos leveduriformes. Os fungos leveduriformes, eles crescem de maneira unicelular, à semelhança das bactérias. A única diferença é que a bactéria vai ser a única diferença. Tem várias diferenças, mas a diferença mais interessante é que a bactéria ela vai se dividir por fissão binária e os fungos leveduriformes normalmente se dividem por brotamento. E esse brotamento, na verdade, nada mais é do que uma etapa de mitose. A gente vai ver aqui uma ultraestrutura de uma levedura, um fungo leveduriforme, unicelular, que cresce por brotamento. A gente vê aqui o crescimento de uma nova célula, ao mesmo tempo que a gente vê a cicatriz de uma célula que já foi produzida a partir dessa célula que a gente está vendo aqui. E aqui a gente tem uma micrografia eletrônica de transmissão de uma levedura com um brotamento já iniciado. Então, esse é um tipo de crescimento. Outro tipo de crescimento bastante conhecido é o crescimento por hifas, ou por micélios, o crescimento filamentoso. E esse crescimento filamentoso ele é bastante conhecido. Quando você olha o mofo parece um algodãozinho, e esse algodãozinho nada mais é do que milhares e milhares de hifas presentes naquele local. E cada hifa tem uma estrutura semelhante a essa, com um núcleo central e todas as organelas embebidas ali no meio para permitir o crescimento desse organismo. As hifas dos fungos elas podem ser caracterizadas como hifas não septadas, ou seja, que não tem divisão nenhuma, e os núcleos ficam todos distribuídos ali dentro. Existem as hifas septadas, que as hifas que têm divisões, e tem também as hifas dicarióticas, que contêm nas subdivisões os chamados grampos de conexão. Nesse caso, são hifas que têm dois núcleos geneticamente diferentes por célula. E as hifas elas são muito importantes porque elas são muito finas. E pelo fato de elas serem finas e de poderem se distribuir amplamente no ambiente, no material orgânico em decomposição, essas hifas elas têm uma característica importante de realizar a decomposição de matéria orgânica. E os fungos eles são heterotróficos, ou seja, eles se alimentam de alimento externo, eles precisam de fontes externas de carbono e energia. No entanto, eles não fazem fagocitose, eles não englobam nada e levam para dentro da célula. O que eles fazem é justamente é,
produzir e liberar no ambiente uma quantidade enorme de enzimas e substâncias que servirão para a degradação do material orgânico. E a partir da degradação desse material orgânico, nós vamos ter a produção de uma grande quantidade, né, vai ter a disponibilização de uma grande quantidade de açúcares, e de outros, de ácidos nucleicos, de peptídeos, que vão poder ser absorvidos pelo fungo. Então o fungo ele é heterotrófico, mas ele se alimenta por meio da eliminação, né, da liberação de enzimas e substâncias que vão servir para justamente degradar o material e para que esse material seja degradado em moléculas tão pequenas que possam ser absorvidas pelas hifas dos fungos. Né? Então os fungos têm essa característica, por isso que eles são excelentes decompositores e eles, né, em termos, né, da dinâmica planetária de carbono, né, do fluxo de carbono, do ciclo do carbono, eles são certamente os que mais contribuem no processo de decomposição de material orgânico de carbono em florestas, matas, né, e ecossistemas agrícolas de uma maneira geral. Bom, falado isso, a gente também tem que destacar que os fungos eles têm células especializadas, ou seja, eles possuem algumas células que estão presentes no fungo e que fazem, que desempenham papéis específicos. Né? Então a gente tem, por exemplo, o conídeo. O conídeo ele é um esporo assexuado, uma estrutura de resistência e de dispersão, né, que tem como objetivo justamente aumentar o número de células do fungo e servir para dispersão mesmo, para que o fungo possa chegar no máximo de lugares possíveis. Né? Esses conídeos eles são oriundos da divisão, né, mitótica, então eles não têm necessariamente um processo de variabilidade sexual associada à produção desses conídeos. É realmente sobrevivência e dispersão. Por outro lado, a gente tem o esporo sexuado, que são esses esporos que a gente está vendo aí embaixo. Né? Esses esporos aí embaixo eles são esporos sexuados porque eles são produzidos a partir de uma etapa de meiose. E como eles são produzidos a partir da meiose, né, eles sofreram as etapas de embaralhamento dos cromossomos, eles sofreram também uma etapa de recombinação, sofreram uma divisão reducional e por isso que eles né, vão posteriormente, né, produzir esses esporos que são haploides. Né? Esses esporos haploides eles vão posteriormente encontrar outro esporo haploide geneticamente compatível para poder cruzar e assim ter um novo fungo sendo formado, um novo fungo, uma nova, um novo organismo sendo formado que vai estar apto a partir daí a sofrer a reprodução sexuada. O fungo esse esporo sexual ele tem então o papel de resistência, de dispersão, mas principalmente quando a gente fala de esporo sexual, a função principal é justamente a geração de variabilidade genética dentro da espécie. A geração de variabilidade genética é fundamental porque é ela que vai garantir que a espécie continue tendo variantes adaptadas às diferentes condições ambientais que podem existir pela frente. A gente segue com as estruturas especializadas, a gente está destacando aqui os apressórios. Né? Os apressórios eles são estruturas muito comuns em fungos fitopatogênicos, em que esse apressório vai ter um papel de suportar dentro dele uma pressão osmótica gigantesca para que o fungo consiga invadir e penetrar em tecidos vegetais. Né? Ao mesmo tempo a gente tem aqui o austório, e esse austório ele tem a característica de entrar dentro da célula, né? Mas não entrar dentro da célula hospedeiro, por exemplo, de uma planta, mas ela não entra dentro da membrana plasmática, não. Ele entra dentro da parede celular da planta e ele vai ter uma interface íntima com a membrana plasmática a fim de promover troca de nutrientes. Então o austório ele é uma estrutura de troca de nutrientes. Uma estrutura ainda mais especializada dos fungos, né, que a gente está demonstrando aqui embaixo, é o anel constritor de fungos que são predadores de nematóides. Né? Então a gente percebe aí que os anéis constritores eles estão ali presentes e tão logo o nematóide ele se posicione dentro desse anel constritor, o anel constritor ele muda o seu padrão de característica osmótica, absorve muita água e prende
esse nematóide que vai servir justamente de alimento para esse fungo, né, que vai decompor esse fungo e o fungo vai decompor esse nematóide e se alimentar a partir disso. Existem outras estruturas especializadas também, como os rizomorfos, que são cordões miceliais para translocação de água e nutrientes a longas distâncias. Então, existem fungos muitíssimo grandes, inclusive existe no Canadá um estudo que foi feito com um único indivíduo, um único fungo que foi avaliado. Esse fungo ele era tão grande que foi considerado o maior organismo do mundo. Na verdade, o maior organismo do mundo era um micro-organismo, que era um fungo. Por quê? Porque por meio desses rizomorfos, desses cordões, ele consegue se expandir em longas distâncias. Então, numa área gigantesca de uma floresta, foi observado um único indivíduo, um único fungo presente numa área gigantesca. Então, essa é uma característica dos fungos e essas estruturas como os rizomorfos ajudam bastante nessa exploração dos ambientes. Existem também os esclerócitos, que são estruturas de resistência de forma globosa, formado pela agrupação das hifas com arranjo compacto, e certamente essas escleroses são importantes para a manutenção do fungo ao longo do tempo. E por fim, os carpóforos ou cogumelos, né, ou corpos de frutificação, que são o local onde vai acontecer a etapa mais importante do ciclo de vida sexual dos fungos, base de homicetos principalmente, que é a meiose. Bom, a gente conversou aqui um pouco sobre as principais estruturas dos fungos, né, sobre as estruturas especializadas, sobre as características dos fungos, né, e na próxima aula nós vamos continuar falando dos principais filos de fungos existentes, das características do ciclo de vida e também da importância desses organismos para a sociedade. Então, aguardo vocês na próxima aula e desejo para todos aí uma boa semana. Um forte abraço.